Oi, gente, tudo certo? Espero que todo mundo esteja bem. E hoje eu vou mostrar pra vocês uma técnica muito tranquila de reproduzir também. O meu intuito é trazer maquiagens onde vocês consigam reproduzir com bastante facilidade, com a menor quantidade de produto possível, para não também acabar atrapalhando e tudo mais. Vocês consigam reproduzir com o que vocês já tenham em casa, né? Tanto as sombras quanto os pincéis também. E a técnica também, né? Uma técnica mais para automaquiagem é perfeita porque ela é rápida para ser feita também. Acho que eu usei, foram 3 sombras para fazer o degradê, mas você pode fazer com 2 tranquilamente. E lembrando que, né, a questão dos cílios postiços é algo completamente alterável, digamos assim, porque você pode colocar o modelo que você gosta ou não usar também, né, gente, porque não tem nenhuma obrigatoriedade. Mas, então é isso, gente, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, eu espero que vocês gostem muito desse tutorial, né, desse pequeno tutorial, porque eu fiz ele bem rapidinho pra poder aproveitar o tempo de vocês também. Tá certo, gente? Um beijo gigante, fiquem com Deus e até mais. Bora então dar início à nossa produção. Eu vou começar então com uma sombra, um marrom bem clarinho, que é um tom mais frio. Essa sombra, ela é da Bitarra. Eu não vou falar qual é, porque eles já descontinuaram, então não é mais um produto vendido pela marca, então não faz sentido. Mas é um tom de marrom bem clarinho, que eu estou usando para fazer somente o fundo de toda a minha pálpebra fixa. Então eu estou aplicando a sombra com um pincel bem fofinho, gordinho, a partir do meu côncavo para cima, esfumando levemente para fora. Pode observar que no final do olho eu vou jogando a sombra um pouquinho para cima para dar aquele acabamento mais alongado no finalzinho. Gosto muito desse acabamento. Depois eu peguei a mesma sombra e passei um pouquinho ali na metade do olho, na parte da pálpebra móvel. Parte da pálpebra móvel, que é a pálpebra que a gente abre e fecha, né? Pálpebra fixa abaixo da sobrancelha, onde a gente não move. Como segunda sombra, eu usei uma sombra da Kiko Milano, que é um tom mais quente, de marrom também. E eu fui aplicando logo abaixo do primeiro que eu apliquei anteriormente, fui esfumando com bastante leveza. Peguei o pincel mais na ponta para a mão ficar mais leve, isso facilita muito. Depois eu retornei com o pincel anterior. Isso já é algo que eu faço sempre, né, gente? Eu sempre retorno com o pincel anterior para conseguir tirar qualquer marcação. Mesmo que eu não esteja enxergando, eu acabo fazendo isso, porque sempre tem alguma marcaçãozinha ali, né? Por último, eu peguei então uma outra sombra, que é um tom mais... um marrom mais escuro, né? Pra fazer o cantinho ali interno, o cantinho externo, o finalzinho do olho mesmo, ali onde finaliza os cílios e tudo mais. E fui aplicando essa sombra com leves toques, bem de leve, e fui aplicando já esfumando para que ela pigmente e já deu acabamento. Todas elas eu fui esfumando, jogando pra cima, porque eu quero dar o efeito de olho alongado e levantado, não deixar o meu olho caído, tá bom? Por isso esse movimento facilita bastante para quem quer esse efeito de olho mais levantado mesmo. Depois eu retorno com as sombras todas que eu usei anteriormente e fui repondo elas com toquezinhos de leve para conseguir deixar a transição mais perfeita possível. Por último, peguei um pincel mais achatado e as sombras da paleta da Mahave, que eu também não indico mais, porque pelo que eu vi, eles não estão mais vendendo essa paleta, gente, infelizmente, porque as sombras são incríveis. Usei 2 tons ali, que são tons com brilho. Não apliquei, não molhei, não umedeci nem nada, eu só peguei elas puras ali mesmo na paletinha e fui aplicando com toque para dar o efeito que eu quero. Lembra sempre que quando você usar esse tipo de sombra, se você deseja deixar bem intenso o brilho, você pode umedecer o pincel com água micelada, com água termal ou com bruma mesmo, e aí vocês conseguem então intensificar mais ainda esse brilho, fica muito legal também. Depois, na parte de baixo, a parte inferior, eu usei o gel que eu uso para sobrancelha como uma espécie de delineador, e eu apliquei ele dentro da linha d'água. Como ele é um tom marrom e eu não queria que ficasse muito escuro, pretão, eu acabei usando ele porque eu achei uma boa sacada aí de usar esse produto. Então eu fui aplicando ele e esfumando em toda a parte interna, e depois eu só borrei por fora de uma forma bem leve e fina. Eu não engrossei demais porque não era esse o efeito que eu queria. Depois peguei a sombra marrom da paleta da Bitarra, que foi a mesma que eu usei lá em cima, se não me engano, né? E aí eu fui então selando esse gel de sobrancelha, né, gente? Porque todo produto que é cremoso, úmido, a gente precisa usar algo em pó
para selar e manter a durabilidade dele. Isso é importante também. Por último, peguei o brilhinho que eu usei lá em cima e só dei uma aplicada ali embaixo, bem de leve. Com a máscara de cílios, então, eu finalizo a maquiagem antes de colar os cílios postiço. Aplico bastante em cima, porque eu gosto que dê esse volume e que misture bem, né, com os cílios postiço que eu uso, que eu acho que dá um efeito muito bacana, que fica bonito na foto, no vídeo, enfim, tudo orna muito bem. Embaixo também eu gosto de passar máscara porque dá um efeito. E eu tenho bastante cílios, então eu gosto de usar. Pra vocês verem aí que eu borrei, não tem problema nenhum, gente. Quando acontecer isso, continua, segue a vida, vai até o fim da maquiagem. E depois, pega um cotonetezinho, só passa ali e pronto. E vai sair como se fosse uma película, porque a máscara de cílios ela vai secar e vai sair. Óbvio que se a pele não estiver bem selada, bem feita ali, pode acontecer de sair um pouquinho da base, mas aí é só dar um jeitinho e colocar um pouco de base e tá tudo certo. Apliquei os cílios postiço, então, e finalizo a maquiagem com vocês dessa maneira, gente. Um beijo gigante, fiquem com Deus.